Equipamentos como serras-fita e discos de corte são muito utilizados no processamento de matéria-prima de grande porte, como a carne bovina. Essas máquinas com alto poder de corte foram desenvolvidas para diminuir o esforço físico do trabalhador, mas é preciso ter atenção ao utilizar essas ferramentas. Mas fique tranquilo, vamos reforçar agora os procedimentos operacionais e as condutas para o uso 100% seguro das serras-fita e dos discos de corte no processamento de bovinos. Preste muita atenção e vamos lá! Neste episódio você vai ver recomendações gerais de segurança, EPCs, EPIs e outras orientações para seu trabalho. O procedimento para o uso de serras-fita no processamento de bovinos. As condutas para a utilização de discos de corte. O uso de serras-fita e discos de corte demanda treinamento e foco. Ainda que você seja um trabalhador experiente, distrair-se durante o trabalho é um risco para você e para os seus colegas. Então, nada de brincadeiras. Além disso, as pausas durante o expediente são essenciais para manter a concentração. Então, siga à risca as orientações da equipe de segurança e saúde do trabalho. Também é essencial ter em mente que existem diversos modelos de serras-fita para diferentes tipos de corte. Isso significa que mesmo que você já esteja habituado à atividade, deve aprender e rever as orientações dos equipamentos antes de operá-los. Isso inclui conhecer os dispositivos de segurança e emergência e os EPCs de cada máquina. Tudo isso precisa ser checado diariamente, antes de começar o trabalho. Os equipamentos de proteção individual, os EPIs, também são grandes aliados do trabalhador. Então, utilize todos eles conforme as recomendações da análise preliminar de risco. Um exemplo são as luvas anti-corte. E não vamos esquecer das sinalizações de segurança. Assim como os EPIs, EPCs e dispositivos de emergência, as sinalizações devem ser respeitadas e têm um único motivo: lhe proteger. As serras-fitas são muito utilizadas para serrar carcaça e costela de bovinos. Seguindo os procedimentos, essas máquinas serão sempre suas aliadas, evitando que você precise aplicar força física excessiva nesse tipo de tarefa. Por envolver a manipulação de grandes peças, o uso de serras-fitas no espostejamento de bovinos requer atenção redobrada, principalmente em relação à ergonomia. Durante a execução da atividade, é importante manter a coluna reta, os cotovelos próximos ao corpo e os ombros relaxados. O seu peso deve ser distribuído igualmente entre as duas pernas. Evite movimentos de torção do tronco e ainda não eleve o braço acima da altura dos ombros. E lembre-se, as pausas indicadas pela empresa devem ser respeitadas. Eu estou aqui com Ariel Mazieri, técnico de segurança e saúde do trabalho, especialista no assunto. Ele vai passar para você, trabalhador, essas informações. Ariel, por gentileza, quais são as condutas para a operação correta das serras-fita no espostejamento bovino? Primeiramente, o colaborador precisa ter treinamento. E elas ficam, geralmente, suspensas em balancinhos. Elas têm um sistema de acionamento bimanual que facilita a operação, né, para que o colaborador possa fazer a melhor operação possível devido ao tamanho também das peças, né, das carcaças, e assim facilitar também quanto à questão da postura do colaborador. O EPI necessário para esse tipo de operação, com esse tipo de máquina, é a utilização do óculos para proteção contra partículas volantes nos olhos, a utilização do protetor auricular devido ao ruído da serra e a utilização também do capacete. Agora nós vamos falar sobre os discos de corte. O disco de corte é outra ferramenta muito útil no espostejamento bovino, bastante utilizada no corte da carcaça e em cortes especiais. Você vai ver essa operação na prática acompanhando os procedimentos corretos de operação. Ariel, nós acompanhamos os procedimentos de uso das serras-fita. Você poderia nos dizer quais são as condutas de operação segura para o disco de corte? Bom, é importante frisar bem com relação à postura com que essa serra vai ser operada. Elas devem ser operadas, né, seguindo sempre a questão do acionamento bimanual. Isso vai facilitar também para as questões ergonômicas. É importante também que o colaborador seja treinado, devido ao risco de acidentes com esse tipo de equipamento. Um item importante também que contribui nas condições ergonômicas do trabalho é
o disco de corte estar apoiado em balancins. O balancinho vai ajudar na seguinte questão: vai auxiliar na operação devido ao disco de corte ser um equipamento pesado e também no ajuste durante a operação para que o colaborador possa realizar o seu operacional. E esses discos de corte, eles têm que estar devidamente afiados, não é verdade? Perfeito. Eles devem estar afiados. Antes do início da operação, é necessário que a serra esteja bem ajustada e alinhada para que o colaborador assim não precise realizar tanto esforço. Se a lâmina de corte estiver gasta, ela deve ser removida com bloqueio total da máquina. Ou seja, deve-se efetuar o bloqueio de energia elétrica, mecânica e residual. Encontrou algum problema? Então, comunique imediatamente ao supervisor do setor. A equipe de manutenção é treinada para consertar defeitos. Nós acabamos de ver orientações gerais para o uso de serras no espostejamento bovino, ergonomia nas atividades com serras-fita e discos de corte, e o procedimento seguro na operação desses equipamentos. O segredo para um trabalho seguro é seguir o procedimento correto a todo momento e manter-se atento e concentrado. Não importa há quanto tempo você realize essa atividade. Siga as orientações ao utilizar as serras-fita e discos de corte e lembre-se sempre dos cuidados ergonômicos. Até a próxima!